não permitir que o nosso tempo seja... Lógico que se tiver informação dentro do que vocês almejam, sim, mas só pelo passar do tempo não é compatível mais. Professor, as TVs abertas hoje em dia, todas entraram em decadência, não tem mais nada atrativo assim, prenda o telespectador. Até porque hoje as coisas mudaram, né? Tipo, tem outras fontes de entretenimento e você procura, por exemplo, no YouTube o que você te interessa e o que você quer assistir. Então, não precisa ficar dependendo de televisão para você colher alguma informação ou aprender alguma coisa, não é verdade? Perfeito, perfeito. Uma coisa, por que o cara não vai na Netflix? Ou tem outras plataformas também de streaming que oferece para você se entreter? E a Amazon está 2% atrás, eu vi hoje essa informação, 2% apenas atrás 2 ou 5% atrás da Netflix, com questão de domínio de mercado. Então a Amazon cresceu muito. Foi muito grande a fatia do mercado, hein, prof? Sim. Plus. A entrada dos menores ali, de certa forma, fatiou a Netflix. A Netflix subiu o preço para 59 também. As pessoas migraram. O preço, como a gente estava conversando com o Ricardo, o preço é tudo. O cliente não fica. Até o filme que eu gosto tá lá na Netflix. Ele vai esperar, ele vai, sei lá. Mas ele não fica preso mais àquele determinado mercado. Quem quer comentar? Eu ia comentar sobre... Os dias contados, né? Não dura muito tempo. Uhum. Aberto, não mudarem a matriz dele, a forma deles transmitirem, deles fazerem o que eles fazem, assim, em questão de anos não vai ter mais. Não tem tempo. Aquela prisão de... Pode falar, Marlon, você ia comentar também. É verdade, aí eu comento os dois. Pode falar. Eu ia falar assim que a TV aberta, um exemplo, a Globo, a Rede Globo, ela vendo esse nicho de streaming, ela partiu para esse lado, né? Tanto que ela tem a plataforma, né? Sim. E também ela tem outros serviços, né? Ela tem o portal, né, G1, né, de notícias, que é online, né? Tá sempre ali 24 horas, né? Então eu acho assim que, de certa forma, ela não saiu fora. Ela continua ali 100%, entendeu? Ela não decaiu, não. E ela tem vários canais de esportes também que a pessoa compra, né? Ela tem todos os Sport TV, os Premier, é tudo dela, né? Então, relacionado ao esporte, ela domina. Telecine. Exato, que é dela também, né? Então, por aí vai, né? Sim, mas a gente está falando de TV aberta, né? Sem ser TV paga, né? TV paga, tudo bem, né? Eu tô falando aqui da TV gratuita, que você, né? Que é aberta a todo mundo, né? Esse tipo de TV que eu acho que tá com os dias contados. Sim, sim. E são dois modelos que, na verdade, de certa forma, estão com os dias contados. Porque a paga também é o preço que está relacionado. A Globo ela sobreviveu usando essa estratégia, entrando nesse nicho de mercado. O controle que eles tinham de informação é pela transmissão. Então, eles conseguiam levar a informação, eles tinham o domínio da sociedade, podemos tratar assim, porque eles tinham condição de transmitir. As gerações de década de 60, depois da Tupi, enfim, quando eles começaram a estabelecer a sistema Globo de televisão, porque eles conseguiam chegar, as pessoas estavam fora, e aí o único canal que pegava era o quê? Globo. Não tinha como correr. Né? Você viu o balanço que a Globo divulgou agora, semana passada, o prejuízo foi 114 milhões de prejuízo. Olha só. Então, como é que faz? Relacionado ao que esse prejuízo, Ricardo? É o semestre. Ah. Fechou o semestre com 114 milhões de prejuízo e perca de 2 milhões de telespectadores nos últimos 90, 60 dias. Mas o que aconteceu com a Globo, veja assim, professor, justamente o senhor estava colocando ali que não tinha muita opção de outros canais, então ela tinha um poder muito grande de influenciar as pessoas, né? Tanto é que os críticos aí falam, antigamente existia a verdade dita e a verdade que a Globo dizia.
Então, e depois, com o passar do tempo, depois chega da internet, as pessoas já buscam outras formas para ver se é verdade ou não, pesquisa tal assunto. E isso aí foi tirando a credibilidade da Globo. E aí, mercado. Exato. Essa é uma das, com certeza, uma das variáveis. Eles perderam o domínio, perderam. E a sociedade em si, ela não quer, ela quer escolher o que ela quer assistir. Ela não quer esperar mais. A nossa vida foi moldada assim. Não sei se vocês também. Segunda, tela quente. Terça, acho que era do humor. Quarta, terça, Cacete Planeta. Quarta, acho que era futebol. Aí na quinta tinha Grande Família. Grande Família e sexta, Globo Repórter. É. Sábado, o Supercine. É, mais ou menos isso aí mesmo. E domingo, Fantástico. Eles levaram 2 gerações nesse modelo. 2 gerações, da década de 80 até início dos anos 2000, foram movidas nesse molde. As outras tentavam ali, pegando pequenas falhas ali do sistema ali, para poder ter o seu espaço. Até que a mudança do acesso à informação com a internet, e aí entra na informação que o Ricardo trouxe, e aí acabou o subsídio. Porque que acontece? O sistema político, social, econômico, ele precisava daquele poder que a informação tinha vinculados, e aí tinha todo ali uma regra estabelecida de subsídios, de fiscais, enfim, que aí estabelecia o uso daquela ferramenta de comunicação. E aí os tempos também nisso estão num processo de mudança. Não sabemos aqui onde vai chegar esse resultado, né? Porque até as instituições, elas estão tentando buscar sua independência de informação, né? Então, professor, boa noite, tudo bem? Boa noite, Ariel, tudo bem? Desculpa interromper a aula, eu fiquei com falta? Você estava presente na aula, na hora da chamada? Estava desde as 7. Estava desde as 7 da noite. Então, mas na hora da chamada, que não respondeu. Deixei... Mas é que você não respondeu na hora, a gente faz a... Né? Você estava ou você só ligou e saiu e voltou agora? Não, eu estava o tempo todo. O senhor tem como ver esse registro, alguma coisa? De você estar presente, vamos ver depois isso daí. Eu tenho que você voltou agora. Eu já até iniciei a gravação da segunda aula, que eu falei que, excepcionalmente, nós não vamos ter a transmissão, que é aqueles 5 minutinhos que eu sempre peço, né? Para a gente fazer a mudança dos... Mas eu nem saí do link, professor. Desde o começo da aula, voltei agora. Não, Ariel, é assim, ó. O link fica aberto, ele não fechou. Mas na hora da chamada, você não respondeu. É simplesmente isso que gerou a falta. Nem pelo não, chat. Sem problema, então. Tranquilo? Então tá. Vamos lá, pessoal. Então, dando continuidade. Deixa eu já tá com o slide aqui. E aí, nós começamos, na aula passada, em OSM, falar sobre os níveis administrativos, e aí estabelecemos algumas informações sobre seus limites, implicações, pegamos o exemplo da Cefaz aqui para falar, principalmente, o quanto é dificultoso estabelecer uma relação entre já pulando etapas aqui, entre as hierarquias, entre a estrutura, como fazer essa comunicação. Realmente, quando você vai estabelecer um formato da organização, estabelecer uma comunicação eficaz, né? Onde realmente o que o A falou aqui não vai chegar a Z aqui em cima. A decisão que o A falou chegue realmente sem nenhuma distorção lá na última atribuição, na última função, vamos tratar assim, estabelecido por essa hierarquia. E por que eu eu dosei a palavra para estabelecer última função? O que acontece? Nós, como os administradores e futuros líderes,
Nós não podemos, pelo menos eu tento trabalhar isso, por mais que a gente tenha que romper uma cultura anterior, o fato de a pessoa estar aqui não torna a sua atribuição superior àquela que está aqui. Certo? Então, assim, o conjunto, a engrenagem toda, ela só vai funcionar com todas as partes sendo estabelecidos dentro da sua atribuição. Desculpa. Sem determinar de que você está começando, onde você está não, você não entende nada, enfim. Todas as funções, atribuições, cargos têm as suas características, podemos tratar assim, e nós, administradores, que somos treinados para serem tomadores de decisões, gerenciadores de crises, líderes, não só por formação técnica, mas líderes por essência, não podemos criar essa diferenciação. Eu acho que, assim, muitas das ou aquele jargão, né? As principais informações saem do chão da fábrica. Então, quando você estabelece ali alguém no topo do castelo e os demais abaixo, você nunca vai conseguir realmente saber o que está acontecendo dentro da instituição. Tá? Desculpa. E aí nós trabalhamos essas problemáticas, né, e o que ocorre na instituição com relação ao perfil do colaborador, né, quando você estabelece um tipo de estrutura hierárquica que vai trazer dano, enfim. Diante do que foi falado na aula passada, nós paramos, se eu não me engano, foi aqui, ó, no planejamento da organização. Por quê? Para estabelecer que a organização precisa ficar organizada desse formato, e que aí ela tem todos os seus problemas, bacana. E aí, como que a gente vai agora organizar isso? Como é que nós vamos estabelecer como é que funciona essa empresa? Tá? E o primeiro ponto aqui, ó, se eu não me engano, acho que eu não falei na aula passada. Identificação das expectativas dos indivíduos. Muitas dessas consequências indesejáveis podem ser sensivelmente minimizadas desde que a organização tenha sensibilidade para identificar e solucionar o problema. Então, ó, identificação das expectativas dos indivíduos. Então, ó, por isso que eu falo, não podemos criar essa visão que, tá aqui, ó, tá no lucro, só o fato de estar nessa empresa aqui, não. Na posição de líderes, e até num crescimento dentro da profissional e pessoal, né, numa conduta eu falo, vamos usar o termo caráter, moral, estabelecer essa relação com a empresa, essa lealdade daquilo que foi designado, não se pode estabelecer essa diferença, justamente porque, ó, precisa-se trabalhar nessa identificação das expectativas dos indivíduos. O grande problema da sociedade atual são duas coisas. E assim, isso eu falo baseado em vivência anos de direção de unidade prisional. Eu vou para 3 anos de direção de uma unidade. Eu tive 7 anos do cargo intermediário ali, que envolviam 3 anos como se fosse um gestor de pessoas ali, que lidava com os colaboradores, e ainda 3 anos, quase 4 anos, como que aí eu fiquei voltado especificamente para tomar decisões que envolviam os internos, que aí envolvia um outro perfil, né, que está tudo misturado no mesmo ambiente. E eu precisava identificar a expectativa, tanto quando eu vou saber cada interno, ó, aquele ali, a mãe tem problema de saúde, por isso que eu vou tomar uma decisão tal. O colaborador, ó, ele não veio trabalhar hoje, mas você está sabendo que o filho dele estava doente ontem, e aí ele não pôde estar presente. Então, assim, saber ter essa sensibilidade no trato na hora de tomar a decisão, porque é muito simples você pegar ele aqui e falar, fulano está aqui, ó. Né? Vamos tratar que ele está aqui, numa posição aqui de... eu lembro que eu fiquei de estabelecer um novo recorte e eu acabei não fazendo.
mas aqui, numa posição intermediária, prestes a subir de cargo. E aí, correu algum problema comigo aqui, eu como gestor falo, ó, paciência, tem mais 2 querendo a vaga, tal. E aí, se eu não tiver a sensibilidade de analisar todas as variáveis, eu vou causar um dano na estrutura, porque aí essa pessoa tem toda a capacidade, por um momento específico, ela corre o risco de perder perder aquele feeling daquele momento ali de mudança tanto de profissional quanto financeiro, pessoal, enfim, por causa que o engessamento do ponto de vista ali, totalmente voltado ali do sim, não, a gente sempre fala no Estado, e não sei se no serviço privado tem muito disso, mas no Estado tem de que a gente fala que quando o governador vai definir o aumento, ele não tem essa visão da expectativa dos indivíduos, ele olha planilha, número, quanto que eu tenho arrecadado, quanto que eu posso dar. Ah, mas os servidores estão 10 anos sem aumento. Um exemplo, estou pegando serviço público. Não, mas eu tenho em caixa isso, eu só posso dar 2%. Ah, mas e a progressão de funcional? Não, tem dinheiro para isso? Não tem. E aí não tem essa... Lógico, porque tem todo um critério para que isso aconteça, né? Não deve ser fácil tomar essas decisões. Mas a essência, na hora que for planejar a organização, é ter esse espírito de observar o indivíduo, tá? Para realmente valorizar aqueles que vocês vão conhecer e saber que merece a oportunidade. Sendo assim, com a finalidade de especificar as atribuições e responsabilidades administrativas ao longo de toda a estrutura da organização, permitindo a definição clara dos limites entre os níveis e um eficaz planejamento organizacional, podendo identificar os níveis e cuja análise podem ser extraídas observações. Quando você começa a estabelecer nesse formato, você consegue já falar, não, essa pessoa aqui, ela tem uma capacidade de lidar com informática, ela consegue, ou não, põe ela lá na frente, porque ela tem uma paciência para conversar com as pessoas, ela vai conseguir relacionar ali, muitas vezes você vai colocar uma pessoa que é muito mais técnica para lidar com o público, e aí uma abordagem muitas vezes mais ríspida, vai estabelecer uma perda de um cliente, enfim. Tudo isso, por mais que está ligado diretamente quando você define essa estrutura, tá? Professor, Tá. seria uma função da parte dos recursos humanos fazer essa percepção e tipo, direcionar a pessoa para aquilo que ela tem mais aptidão? Por exemplo, vamos citar um supermercado. Talvez coloque lá uma moça para fazer reposição das mercadorias em prateleira. Mas ninguém perguntou para ela se ela era uma boa comunicativa, se ela gostaria, ou queria uma oportunidade de ser caixa por lidar bem com as pessoas, conseguir resolver o problema e tal. Certo. Eu sei que caberia os recursos humanos ter mais essa percepção, não é? Apesar que um bom líder, ele consegue enxergar isso aí a quilômetros, não é verdade? Ótimo. Você estava no caminho, e aí eu acho que ali o do ombro, ele falou, não, mas espera aí. Aí você voltou num ponto... Alguém queria comentar mais alguma coisa? Não sei se ouviu o microfone. Que é justamente isso. Porque assim, a arte dessa formação que vocês escolheram, ela engloba tudo isso, que nem... a organização de sistemas e métodos é uma peça que se encaixa com a gestão de pessoas, que se encaixa com o planejamento estratégico, né? Quando eu falei ali que planejamento estratégico em nenhum momento fala do indivíduo, né? Então a gente tem que se lembrar, não, a gente está montando a estratégia da empresa, mas e aí? Nós vamos tudo ou nada, e essas famílias aqui que podem perder os empregos se a gente não fizer uma estratégia coerente, né? Então tem que ter essa sensibilidade. O correto é que o setor de RH se envolver nisso, estabelecer uma proximidade com os outros setores. Não deixar aí vamos voltar aqui, não deixar especificamente para o gerente intermediário identificar e fazer o papel que é específico. Porque o que acaba ocorrendo? O recurso humano se torna só apenas o executor.
Ele tem lá todo a estrutura, a ficha funcional do colaborador, ele que tem todas as informações, ele que sabe quando é as férias, ele que tem a telefone se precisar fazer um contato, é ele que... Mas essa visão, ela precisa ser compartilhada com quem está no dia a dia, no operacional, porque senão começa a ocorrer o quê? A divergência de informações. Quem está no chão da fábrica fala, ó, meu colaborador precisa de férias. Aí fala, não, mas ele tirou tem menos de um ano. Fala, não, tudo bem, tem que esperar um ano para render novamente, mas já coloca ele na lista. Ah, mas não pode, não, mas... Aí quem está no chão da fábrica observou que se não der aquele momento ali de vazio mental, que a pessoa fique fora do ambiente de trabalho, pode ser que aquela pessoa tenha que se afastar, enfim, atestado. E aí quem está aqui não está lá no RH, mas está vendo isso, e o RH precisa estabelecer e não ficar só ali, não, mas espera aí, não pode, não, vamos... E aí, se eu colocar fulano, quem que eu vou ter que contratar outra pessoa. Entendeu? O papel do administrador não é fácil. Não é tão simples. E tomar decisão também não é tão simples, porque você também tem que ser... eu sempre falo a gente tem o poder... O grande problema o que leva o administrador à vitória no sentido assim... de fazer as coisas com excelência, não está no sim. Não está no administrador saber falar sim. É o não. É o não que faz o sistema funcionar. E o grande problema das instituições, e aí eu tenho que trazer isso para vocês, informações compiladas, eu posso até abrir aqui a CEPAL, vamos ver se vai dar tempo, que é o poder de dizer, não, isso não dá para fazer, isso eu não consigo. Porque quando você só estabelece, não, o sim, para você manter um clima organizacional em funcionamento, não, olha, ele é um líder, olha, tudo que eu falo para ele consegue, quando ele está conseguindo, beleza, as coisas estão funcionando. E quando ele não consegue? Olha a sobrecarga que tem no momento que você tem que ter a sabedoria de falar assim, ó, isso eu não posso fazer por você, isso eu consigo, isso eu não consigo. E é isso que é o diferencial, sabe? Nessa tomada de decisão para poder fazer realmente. Porque é uma colheita, como administrador... Ei, professor, pode falar. Uma coisa que eu aprendi, né, que eu levo isso para mim, é que dizer não também é resposta, né? Às vezes você evita muito problema na sua vida, tanto no profissional como no pessoal, se você aprende a dizer não. Né? As pessoas têm que aprender que não também serve. E muitas vezes. Verdade, Ricardo, verdade. O não verdadeiro, o não correto, o não baseado numa decisão voltada, não aquele não, fala, não, eu não gosto dele, vou dar não. Não, aquele não voltado, realmente, ele a longo prazo, ele vai representar uma resposta positiva. A pessoa vai entender, fala, poxa, aquele momento eu fiquei com raiva, agora eu entendi por que ele não deixou eu ir para tal local, por que ele não deixou eu mudar de setor, que eu ia... Sei lá, vamos lá aqui, ó, a pessoa tá no setor, aí começou a se envolver com alguém aqui, quer ir para cá de qualquer jeito, quer mudar, e aí fala, não, você não vai, você tá bem aqui, e o administrador já viu que vai trazer um caos para esse setor se deixar a pessoa mudar para cá, e aí não deixou, e aí fez um inimigo naquele dia, a pessoa criou um clima organizacional ruim no momento, porque não foi, enfim, todo aquele caos que o administrador vai ter que enfrentar. Mas em longo prazo, a pessoa agindo racionalmente, ela vai saber que foi positivo para ela. Deixa eu ver se eu não pulei aqui. Isso. E aí eu trouxe aqui, ó, é de 2017, tá? Recorte da Época Negócios, que ele botou ordem no círculo. Então, o que o Círculo de Solé pode ensinar sua empresa? Quanto mais diversidade, mais inovação. Como selecionar os melhores entre os melhores. Ganhe o mundo, mas sem perder a essência, e não esqueça, divirta-se com o seu trabalho. Olha só, tudo isso envolve o quê? Esse planejamento da organização. Não sei se alguém já teve aqui o prazer de assistir um evento, porque são vários, né? Circo du Soleil são vários tipos de temas. Alguém já assistiu? Alguém já foi no Circo du Soleil? Da turma aqui? Não.
Ah, eu gostaria, hein, prof? Poxa vida. Ó, eu fui uma vez, porque foi, no Brasil é muito caro, no Brasil, não, infelizmente, enfim, tem lá os seus preços, mas eu consegui em Assunção, quando eu morava em Ponta Porã, 2017. E, ó, 2 horas e meia ali, uma organização espetacular, um preço, lógico, em Assunção incomparável, né? 30% do valor que se pagaria no Brasil, mas é uma estrutura que aí precisa funcionar, 2 horas e meia, 2 horas e meia o show, vamos tratar assim, todo dia tem que estar ali motivado para fazer aquilo, porque você não tem como refazer, é como se fosse um teatro, e aí como estabelecer essa essência no grupo, como manter essa motivação, aí o circo fica na Assunção, acho que ficou em torno de 25 dias, tem que ficar uma temporada, para valer a pena. E aí todo dia você estabelecer, porque a arte circense de você fazer os movimentos, pode errar nesse momento? Não pode. Se você leva todo o evento, porque o pior momento aqui, no caso dessa empresa, é algum erro na execução do movimento. E aí essa excelência aqui, tá? Então, o que acontece? Nesse momento aqui, eu tô com a revista digital, por mais que é 2017, eu vou ler ela com calma. Ó, lido com altas expectativas, preciso surpreender sempre. Ó, poder de inovação constante. E vou identificar porque, em algum momento, essa necessidade de se manter, no caso do Cirque du Soleil, ela estava criando uma decadência, e aí precisou de renovar, no caso do líder, para que mantenha o seu nível, e isso envolve qualquer empresa, qualquer instituição, isso vai ocorrer. Peguei aqui os níveis administrativos para a gente estar exemplificando, e aí 2 pontos importantes que precisam ser trabalhados quando se fala de níveis administrativos. Um deles, deixa eu ver nosso tempo aqui, administração estratégica. Por quê? Esse nível, também conhecido como administração de cúpula ou auto-administração, é um nível cuja área de eficácia envolve as decisões sobre os fins valorativos, a definição dos objetivos da organização e o planejamento estratégico. Tá aqui, ó, a cúpula, ó, tá? Que deve considerar o ambiente e seu impacto sobre a organização, responsabilizando-se pelo processo de renovação organizacional, bem como pela definição das políticas e estabelecimento de diretrizes. Essa decisão estratégica aqui, ó, portanto, a administração estratégica deve acompanhar o reflexo das mudanças, prevendo sua ocorrência, adotando medidas preventivas necessárias. Então, como nós vimos ali, todo aquele estabelecimento de as forças de Porter, né? E aí, a alta cúpula, nessa visão estratégica aqui, ela está voltada nesse sentido, de estabelecer aqui, ó, esses pontos que eu comentei aqui, ó, objetivos da organização. Qual que é o objetivo da organização? Manter o foco. Qual que é o planejamento estratégico estabelecido? Quem faz isso é aqui, ó, é a alta cúpula. Você delega para o nível intermediário, mas o nível intermediário tem quem como referência? Se ele não tiver a alta cúpula como referência, o nível intermediário não vai funcionar. Ele não vai conseguir propagar o que está dito aqui, ó. Decisões sobre os fins valorativos, que deve considerar o ambiente e seu impacto na organização, responsabilizando-se pelo processo de renovação organizacional. É a alta cúpula, não tem. Mas que eu estou lá no nível intermediário e falo, ó, como é que está você coordena aí 30, 40 colaboradores, todos estão mantendo o mesmo nível? Como que se estabelece? Aí o gerente fala, poxa, eu não posso... como que eu vou mandar alguém embora? Às vezes eu resolvo uma situação, e aí a autocúpula muitas vezes quer trazer uma mudança positiva. E não pode partir aqui do intermediário. O intermediário tem que ter essa relação. Mas quem vai definir, quem vai decidir isso é, como se diz aqui, o topo da hierarquia. Tá? E aí ele deve acompanhar as mudanças, prevendo sua ocorrência, e aí é contato com as demais hierarquias da instituição. O que acontece? Quando se estabelece a disciplina de organização, sistemas e métodos, muitas vezes nós pensamos, não, nós vamos só aprender a fazer layout, definir como faz horizontal, vertical, e é muito mais que isso, tá? Nós precisamos entender de que forma fazer essa principal, como essa comunicação funcionar, tá? Eu vejo muito serviço público. Eu estou aqui, sou gerente de manutenção, aí eu tenho meu chefe de divisão de produção aqui,
e eu quero falar alguma coisa, e aí eu quero uma resposta, e aí eu vou lá no... Vou aqui, não vou tão lá, vou aqui no diretor executivo. Normalmente ele não sabe nem o que está acontecendo, mas para ele não ficar mal com o gerente de manutenção, ele diz sim. Não, beleza, pode só ver lá com o seu chefe de divisão de produção, que aí a gente já... Esse homem aqui, essa pessoa, essa mulher, enfim, quem tiver aqui vai ficar feliz porque ele pulou a etapa? Não vai, né? É fato isso, né? Lógico que você tem que analisar, por que pulou? Será que eu não tenho uma boa comunicação? Ele deve ter, enfim, receio de falar comigo, medo de sofrer uma pesada. Não importa. Essa comunicação, ela tem que estar estabelecida de forma que, se eu estou aqui, eu preciso me reportar para o meu supervisor direto, que aí ele vai... E eu tenho que ter a tranquilidade, que nem se eu estou aqui no jeito de manutenção, de que ele vai também reportar para me dar um feedback de resposta sobre aquilo que eu levei para ele. Porque muitas vezes ocorre o seguinte, eu pulei para cá, porque quantas vezes eu já falei aqui e nunca chegou nada. Não, vamos ver. Não, nunca teve... E eu estou aqui, querendo contribuir com a empresa. Mas a resposta nunca chega. Tá? Último ponto aqui, Estamos acabando já, pessoal. Administração setorial de culpa de produção. O nome de administração de culpa de produção, em princípio, é aplicável quando se tratar da estrutura divisional, seja de produto, serviço, área. Então tá, que eu fiz aqui, Só ler mais um pouquinho, que aí vocês vão entender melhor. Esse nível pode envolver unidade de produção. Então, quando você falar administração setorial ou cúpula de produção, e aí vai envolver esses pontos. Unidade de produção, quem vai tratar de determinado tipo de produção, ou vai ser designado quando tiver organizações regionais, aí está lá, delegacias, superintendências, regiões, funções principais da empresa, departamento, produção, marketing, finança, unidade de serviço ou estratégia de negócio com ampla autonomia gerencial. Então, seria assim, quando você for definir aqui a estratégia setorial da instituição, é aqui. Então, você vai pegar digamos aqui, vamos tratar aqui, não sei se esse exemplo está mais lúdico, acho que esse aqui está, por mais que esteja borrado, tá mais, ele está menor para poder a gente identificar. Então, tem o conselho de administração, no caso, vamos tratar que esse aqui é a alta cúpula, né, esse setor, e a administração setorial, vou pegar a palavra certa aqui, vai estar aqui envolvido no nível gerencial intermediário, tá? E aí, estabelecendo esse nível intermediário, o que é o intermediário? Se a delegacia regional, enfim, vamos pegar aqui o exemplo, delegacia, superintendência, regiões, departamentos, produção, marketing, finança, ela vai estar ligada diretamente com a alta cúpula, que se tiver um conselho de administração, aí vai ter um nível a mais. Mas eu trato como se eles fossem o coração, não sei se vocês discordam de mim, mas é com o coração da instituição. É quem faz a engrenagem aqui no dia a dia realmente funcionar. Por mais que tenha tudo aqui, a cúpula está funcionando, está acompanhando, está desenvolvendo, fugiu a palavra de novo, essa administração setorial, nesse setor, é que realmente coloca os demais colaboradores, é o que faz realmente o coração da empresa funcionar. Vamos lá, um exemplo, vou pegar, não sei, vocês têm algum exemplo para falar, vou pegar um exemplo rapidamente, essas empresas de vendas pegar ali que a gente mostrou a Casa Bahia, tem um gerente regional que fala diretamente com todos os gerentes das lojas. E quem que toca aqui, por mais que tenha um gerente regional, mas quem toca aqui, que é o coração, que está no dia a dia, que tem que estar motivado, é o gerente das lojas, que aí vai distribuir essa motivação para os demais colaboradores que vão fazer parte da estrutura da empresa. Concorda comigo ou não? Vocês acham que vindo da cúpula aqui, os gerentes o negócio funciona sem uma necessidade disso, de estabelecer esse critério? Concordo, professor. São 9 horas, né? Quem vai jantar depois das 9 já deve estar gelado, né? Todo mundo já jantou, né? E aí, compete esse nível, rapidamente transforma,
receber as políticas e diretrizes gerais, transformá-las em objetivos e metas, como eu disse aqui. Então, bem definidos e quantificáveis, num processo integrado de planejamento, coordenação e controle, que é especificamente isso que eu falei, que é eles que colocam a empresa, a instituição em funcionamento. E aí eu trouxe aqui um exemplo, tal, na administração setorial temos um chefe de departamento, está inserido no grupo superior, em que o dirigente e o diretor de área que se integra, que foi o exemplo que eu trouxe agora. Portanto, tal chefia é o ponto intermediário, que eu já comentei, entre os níveis da administração estratégica e o da administração funcional, ocorrendo, por consequência, a plena integração desses níveis administrativos pela eficaz atuação dos dois grupos referidos, que aí, ó, rapidamente, se a gente pegar o exemplo que eu disse, tem o gerente, não sei, o coordenador, não sei que nomenclatura podem utilizar, da região, e aí ele vai coordenar todos os outros gerentes das filiais. Então, ele vai estar ali, ó, nessa mediação entre a classe executiva e o departamento que vai estar ligado diretamente com todos os demais colaboradores. Tá? E tem que ficar definido isso, tem que ficar bem claro esse papel, essa meta. Eu acredito que vocês, não sei, nem todos, mas quem já tem uma experiência já fica mais fácil de identificar essa relação. Por exemplo, eu tenho a minha chefia superior em Campo Grande e aí depois tem um diretor-presidente. Eu não vou falar com o diretor-presidente para resolver as coisas, eu vou conversar com a minha chefia superior. É eles que são meu suporte para as coisas funcionarem, né, dentro do meu ambiente, que são 38 unidades prisionais no estado, então eles que têm que dar suporte para 38 unidades, para não precisar chegar lá no superior. Né? Então eles têm todo esse processo de fazer essa engrenagem funcionar. A gestão de cupo setorial está diretamente ligada à produção, que já foi comentado, em virtude da descentralização administrativa, serviços, negócios e funções principais da empresa, devem evitar a administração funcional nível subsequente. E aí, pessoal, o que é isso? Por que eles devem evitar? Deixa eu ver rapidamente aqui com vocês aqui. Você está aqui, ó. Por mais que eu tenha meu chefe superior, que eu tenha um contato, que não é o diretor-presidente, ele vem em Viema 1, 2 vezes por ano. Por quê? Ele tem 37 unidades para observar. Se ele começa a estabelecer uma relação só comigo, numa determinada situação, eu posso transparecer uma certa proximidade que vai me trazer uma imagem, isso não é um fato consolidado, de que eu sou beneficiado em relação aos demais, que tem uma diferença. Então, essa relação estabelecida aqui, ela tem que ser muito bem... tem que ficar muito claro, tem que ser muito profissional, tem que ser... porque, ó, no caso da divisão da produção, típica da estrutura divisional, na hipótese das unidades de negócio, o profissional tem a autonomia gerencial. E aí vem as atribuições básicas, focos... Deixa eu só concluir o raciocínio aqui, eu vou correndo com o tempo, por causa da... Mas não, tá todo mundo no sofá, tranquilo aí, né? Tá todo mundo... Ninguém tá assistindo Globo mesmo, já descobrimos que ninguém assiste Globo, então ninguém tá vendo tela quente, se é que existe ainda. Então vamos continuar aqui. Perdi. Aqui. Então essa relação, ó, tem que ser muito, muito técnica, tá? Então, responsável pelos produtos, serviços, negócios e funções principais da empresa deve evitar a administração funcional nível subsequente. Por quê? Der algum problema num produto, der algum problema no serviço, der algum problema em qualquer parte, eu fiquei ali, ó, tem que ter uma relação que eles sabem que eles têm que executar, mas essa visita aqui, ela tem que ser determinada, ela tem que ser estabelecida dentro de um critério, tá? Porque qualquer fato que ocorra, essa relação, ela é transformada num momento prejudicial. E aí, no caso da divisão de produção, típica da estrutura divisional, ou na hipótese da unidade de negócio, o profissional tem a autonomia gerencial, que aí aqui, ó, aí nós somos aqui para funcional. Quem conhece, ou foi, ou um gerente de unidade, e aí ele identifica isso, ó, ele tem ampla autonomia gerencial, que é justamente porque ele sabe que o seu superior, que é o nível, que é o gerente, eu esqueci de novo a palavra, setorial, ele não vai estar presente em todo momento. Então, ele tem essa autonomia de tomada de decisão. E aí, quais são as suas atribuições básicas na estrutura? Foco nos produtos dos seus órgãos, sejam eles de fabricação, venda, serviço. Então, dedicação, foco
no que a empresa realmente está estabelecida. Tomada de decisões programadas, conforme alinhamento com a auto-administração, com a devida flexibilidade. Então, ele tem que seguir missão, visão, os valores da empresa, como que... Ah, não, está lá estabelecido que é 5% de desconto, se eu vou fazer mais que isso, eu tenho que justificar por que eu modifiquei um critério, e essa justificativa tem que ficar bem claro, porque é possível que ocorra em determinado momento, mas que fique essa devida flexibilidade seja também informada de forma bem clara. Receberá informações periódicas sobre produtividade, então essa relação de produtividade, né? E contudo, deve permitir que os subordinados resolvam as alterações com viés para a capacitação do indivíduo. O que é isso? Ó? Isso aqui eu acho que vocês já devem conhecer rapidamente. Você está aqui, gerente de unidade, e você tem ali, enfim, os responsáveis de cada setor, que nem o Jimmy comentou do supermercado. E aí você tem que dar autonomia, por mais que ele saiba que... até para não criar aquela dependência. Tudo que vai fazer, vai perguntar. Tudo que precisa. E aí é critério você permitir para que ele adquira o quê? Essa capacitação é criar essa experiência. Ele precisa criar essa bagagem. Você como... Vou usar aquele... É como se você tirasse as rodinhas da bicicleta, mas você está ali, está acompanhando para não pode guiar ainda sozinho. Mas você tem que deixar isso para a pessoa identificar os perfis dentro da instituição. Conhecimento contínuo, né, planejamento setorial, sincronizado com a administração, competindo na definição dos objetivos e metas, que aí já ficou claro que, independente de tudo, você está gerente de setor, você tem a flexibilidade, você tem autonomia, você tem, enfim, você pode preparar outras pessoas, mas, a empresa não é sua. Você tem que estar vinculado a... Qual que é o horário que fecha sempre? 17 horas, 18 horas. Chego lá num determinado... Não, agora a empresa vai fechar 4 horas. 4 horas, porque eu vi que meu colaborador... Enfim, não importa se você viu que o colaborador se sentiu mais satisfeito, que vendeu mais. Se é 18, 17 horas, você tem que estar vinculado ao que é definido na alta cúpula. Sua avaliação de pessoal deve estar voltada para a promoção dos empregados, matéria que não deve subir à cúpula, cujo papel, no caso, seria simples homologação. E aí vem o que o Jimmy falou da questão do RH. Você tem que estabelecer essa decisão, levar esse resultado já pronto, mastigado, para o setor falar assim, essa pessoa está preparada. Para não ter nenhuma dúvida, para que o setor responsável de estabelecer essa promoção não precise... não, mas será mesmo? Puxa, eu vou ter que falar com o dono mesmo, porque eu não sei se essa formação é possível, será que realmente essa experiência... Você avaliou mesmo se ele tem essa capacidade, você deu espaço? Não. Então, quem está nessa posição, ele precisa transmitir essa segurança, dizendo assim, pode promover tal pessoa que ele já está preparado para assumir e ele não vai trazer nenhum problema para a empresa. E aí, a alta cúpula só vai estabelecer a homologação e o ciclo da instituição vai seguir normalmente. Beleza, pessoal? Dei uma acelerada aqui no final aqui para... Alguma dúvida? Tranquilo? Tranquilo, professor. Semana que vem tem aula, pessoal? Vocês estão... Semana que vem é feriado, né, professor? Não é a semana do saco cheio? Uma semana toda, né? Sério? Sim. Nem sabia. Coisa boa, né? Vamos estabelecer, então, alguma atividade para pós... Deixa eu fazer a chamada de vocês aqui rapidamente. Pós essa semana, tá? Vamos dar uma folga para vocês. A gente está encerrando um conteúdo. Vamos lá. Nenhuma das Aline está aí, né? Renovato não está. Aline Pompeu também não. Ana, tá aí, Ana? Tô aqui, prof. Opa, beleza. André, não vi. Ariel, tá aí, Ariel? Opa, Ariel, beleza. Cláudia tá aí? Cláudia. Daniel, não vi. Cláudia. Emily, eu não vi. Tá aí, Emily? Não vi. Gabriela também não. Ivanilza tá aí, né, Ivanilza?
A Nilza. Jeane, não vi. Oh, Tô aqui, professor. quem me respondeu também? Jeane. Jeane? Ah, tá, Jeane, beleza. Eu também, professor. Ivanilza, né? Tá. Jones tá aí? Não, o Jones não tá. José Emerson, tá aí? Ô, professor, presente. Opa, beleza. Ludmila. Presente. Beleza. Maria Ângela. Presente. Beleza. Marlon. Presente. Mariana, vou dar presente. Aqui ela conversou comigo. Matheus, não vi. Natan, não vi. Patrícia, não vi. Ricardo, tá aí, né, Ricardo? Presente, professor, tô aqui. Opa, Roberto também. Presente, professor. Opa, Sandy eu não vi, tá aí, Sandy? Não vi se a Sandy chegou. Suelen tá aí, né, Suelen? E Tatiane? Presente. Pessoal, espero que a gente tenha estabelecido muitas informações, algumas dúvidas, mas a gente vai trabalhando no decorrer das aulas, é muito conteúdo, eu tento compilar para vocês, tá? Esse modelo remoto aí, para essas disciplinas, a gente tenta, às vezes passa um pouquinho, mas é em prol de vocês mesmos, tá? Excelente semana, excelente, quem eu não vou encontrar mais, excelente.